Olá pessoal, passando aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto bastante polêmico. Eu recebo bastante perguntas sobre isso, que é relacionamento entre pais e filhos. Quem já me acompanha já me ouviu falar sobre as ordens do amor, né? E sobre a hierarquia, que diz que os pais têm precedência sobre os filhos, sobre o equilíbrio, que fala que as relações são de troca e precisam estar equilibradas. E eu recebi uma pergunta no WhatsApp de uma pessoa que assistiu uma reportagem sobre mães narcisistas. Quem não tiver assistido pode jogar, foi uma reportagem que passou no Fantástico no finalzinho do ano passado. Então ela me mandou a seguinte mensagem: Oi Letícia, tudo bem? Eu tenho uma curiosidade. Você viu a reportagem sobre mães narcisistas? Como Hellinger explica a relação dos filhos com elas? Pois, segundo ele, o sucesso tem a face da mãe. E aí, quer dizer que essas pessoas nunca terão sucesso na vida? Então, essa foi uma pergunta que eu recebi. Essa frase do Hellinger, sucesso tem a face da mãe, é uma frase polêmica. Eu já até gravei um vídeo sobre isso, explicando um pouquinho o que ele quer dizer e como que a relação da mãe ela é crucial para qualquer sucesso que a pessoa queira empreender na vida, de modo geral. Em todos nos grupos onde o Hellinger testou e observou isso, dentro do ponto de vista da fenomenologia, ele notou que o tipo de relacionamento que a pessoa tem com a mãe é o tipo de relacionamento que a pessoa vai ter com sucesso. E a gente vê isso acontecendo. Então, na pergunta dessa pessoa sobre o caso das mães narcisistas, eu quero colocar um ponto que é importante, que fica por trás do relacionamento entre os pais e filhos. Os filhos nunca conseguem ver os pais do jeito que eles são. Da mesma forma, os pais, independente da idade que o filho tenha, quando se encontram, é como se o filho tivesse de novo 5 ou 6 anos de idade. Isso faz toda a diferença nesses casos, por exemplo, onde durante a infância, na primeira fase ali daquele relacionamento, foi uma relação difícil, por exemplo, no caso das mães narcisistas, como essa pergunta que ela me falou. Então, existem mães narcisistas, existem mães esquizofrênicas, psicopatas, existem pais pedófilos, mães também pedófilas, alcoólatras, pessoas violentas, psicopatas que têm filhos também, tudo isso existe. Faz parte da vida, realidade. Tem pessoas que nascem dentro dessas casas e tem pais assim, durante a primeira infância toda. É claro e óbvio que é um comportamento violento, seja ele verbal, físico, sexual, qualquer tipo de comportamento violento, ele vai gerar consequências para a vida daquela pessoa, tanto do agressor quanto da vítima. Quanto maior a dose de violência, maior a consequência que vai ser gerada a partir daquela situação ali. Mas o que acontece? Essas pessoas continuam sendo os pais, né, daquela criança, daquele filho. Não é porque a pessoa tem um transtorno que ela vai ser desmerecida dentro do direito dela de pertencer, que é também uma das ordens sistêmicas. Isso vai trazer prejuízos, a criança cresce com dificuldade, com sofrimento, né? Vai trazer consequências. Muitos que permaneceram no âmbito ali da casa dos pais, né? E convivem ainda, na reportagem tem pessoas adultas que ainda convivem naquele ambiente com a mãe, entram no processo de adoecimento, transtorno do pânico, síndrome depressiva, medo, doenças de todo tipo, doenças físicas às vezes, né? Psicossomáticas, enfim. Toda pessoa doente é óbvio que ela está caminhando na contramão do sucesso. Na vida a gente precisa de saúde de primeira mão para poder conseguir caminhar, para trabalhar, para prosperar nos relacionamentos, né? A primeira coisa que a gente precisa. Então, uma das consequências é essa. Acontece que, de passado um tempo, essa pessoa se torna um adulto, né? Lembra da dinâmica, né? Encontrou com os pais, é como se esquecesse que tem 30, 40 anos e vai se comportar como se tivesse 5 ou 6. E os pais olham para aquela pessoa como se tivesse 5 ou 6 também. Mas na idade adulta, se a pessoa consegue manter algum nível de afastamento com alguma ajuda, ela pode inclusive se tratar, né? E olhar para aquela história difícil, para aquela família árida, para aquele terreno infértil onde ela chegou, que foi a realidade dela, não tem como mudar, não tem como nascer de novo em outra família. Ela nasceu naquela família, passou por humilhações, passou por várias dificuldades, passou por violência, ok, mas cresceu, sobreviveu, né? Nasci no meio da guerra, mas eu sobrevivi, eu saí agora, o que eu vou fazer com isso? Então não é por causa disso, né, respondendo a pergunta da pessoa, que a pessoa não vai ter sucesso na vida mais. Ela pode, a partir de adulto, olhar para a mãe como uma pessoa real,
né? Enxergar a mãe como uma pessoa que pode sim ter problemas. A mãe pode ser doente, a mãe pode ser doente mental, a mãe pode ser agressiva, a mãe pode ser violenta, tem mãe que assassina. Pode acontecer isso, não deixa de ser a mãe, né? Então se a pessoa na idade adulta consegue olhar para trás, olhar para aquela história difícil e falar, não, ok, nasci aí, mas agora eu não tô aí, eu posso fazer alguma coisa boa com isso. Minha mãe não deu conta porque ela era doente, ela tinha um transtorno, ela não conseguiu se tratar, mas quem sabe eu consiga. Então a pessoa pode sim sair desse movimento de ficar preso na raiva da criança que está ali sendo humilhada, que está ali sendo agredida, e da posição de adulto olhar para a mãe de outra forma, assim, não, mãe, tá ok, né? Passou, sobrevivi, não tô mais naquela situação, não. Eu vou fazer outra coisa, eu vou cuidar de mim agora, que agora eu sou adulto. Então, na idade adulta, a gente precisa começar a fazer isso. Parar de olhar para aquela, voltar para o sentimento da criança. Então, isso é um dos pontos. Não sei se responde muito bem aí a sua pergunta, né? Mas a pessoa não está fadada, por causa de uma situação dessa, a ter fracasso na vida. A não ser que ela fique presa na situação difícil, ao invés de transformar aquilo em algo que passou. Algo que passou. Então, continuo sendo a mãe, não adianta falar assim, não, essa não é minha mãe, essa mãe é ruim. Não, existe mãe que é ruim, ok, vai ter que ficar com a mãe que é ruim, você nasceu dela. O problema é que as pessoas ficam brigando, falam, não quero ser filho dessa pessoa, essa pessoa não pode ser assim, essa pessoa... E aí ficam querendo acusar o outro, apontar o dedo pro outro, ao invés de olhar para a realidade. O que eu tenho? Eu cheguei, foi aqui, foi isso que tem, né? Então, os filhos não olham pro pai real. É isso que a gente quer dizer quando não olham para o pai real. Então, o pai real qual que é? Aquele que batia mesmo, é aquele que fazia isso tudo mesmo. Mas fazia, sei quantos anos você tem agora? 28, tá? Você não mora mais com eles? Não, então ele continua fazendo com você? Não, não continua. É aqui, ó, já foi. Né? Então a pessoa precisa recontar a história para ela mesma, para poder fazer as pazes com aquilo que aconteceu e olhar como pais reais e não como os pais que eu queria ter. Não são os pais que eu queria ter. Eu queria um pai que passeasse comigo no parque, eu queria um pai que fizesse carinho em mim, mas não, calma, peraí. Não teve, não deu. Seu pai foi assim, foi difícil mesmo, né? Agora vamos fazer o que com isso? Então tem que recontar a história, passar a página e da posição de adulto fazer esse movimento. É difícil porque tem essa dinâmica de voltarem lá para a infância toda vez que se encontrem, aí se veem, aí revive isso e vai remoendo, né? Tentando tirar novamente a história do real para aquela quadro imaginário que eu gostaria de ter vivido. Agora, por definição, né, a vítima é a pessoa que não pode evitar o que lhe acontece. Isso, às vezes, faz com que as vítimas, para sair da posição de vítimas, elas precisam entender que elas, para mudar alguma coisa, elas vão ter que encarar a força que elas têm. É difícil fazer isso, mas isso é possível. E às vezes o filho lembra lá das lealdades que a gente cria, dos emaranhamentos dentro do sistema. Às vezes quando olha uma mãe narcísica, por exemplo, um transtorno grave, como os que foram mostrados, passou a vida dentro daquele transtorno, passou uma vida com dificuldade de relacionamento, uma vida criando problemas. Às vezes é difícil para um filho inconscientemente fazer bonito, fazer uma vida bem feita, amorosa, sabendo que a mãe não foi capaz. Então, às vezes, fica preso ali na raiva, fica preso no drama, né? Em lealdade mesmo. Então, também não vou fazer nada da minha vida porque você não conseguiu, eu vou também ficar aqui, né? Aí, a boa desculpa que eu tenho é o fato de você ter xingado, de você ter falado pra mim que eu não prestava, de você ter falado pra mim que eu sou burro, etc e tal. Então, a vítima precisa encarar a própria força. Isso, trazer a resiliência, pegar lá nas entranhas para poder fazer isso acontecer. Às vezes é difícil, às vezes não é possível, às vezes a pessoa não tem acesso à informação, às vezes a pessoa não tem condições de fazer um tratamento, né? Mas não é taxativo assim como a pergunta que você teve, né? Então é possível, sempre é possível. A capacidade da alma de se reconstruir depois de uma tragédia, ela é miraculosa. Então a gente tem que sempre saber que é possível sim se restabelecer tanto vítimas quanto agressores, mesmo numa situação desse tipo, mesmo sendo uma relação com mãe, que é uma relação tão forte, né, sendo tão a primeira, tão da base, mas é possível sim. Ok? Beijo, até a próxima. Se você também tiver dúvidas, pode me enviar as perguntas aqui no YouTube, no Facebook ou pelo WhatsApp. O telefone é 31 99402 8582.